Essa mesa que se chama Diálogos com a Literatura Brasileira, com a fala do Vinícius de Cunha Bisterço e da Juliana de Oliveira Santos, com mediação da professora Ana Paula Pacheco. Bom, então eu agradeço o convite da pós-graduação e a gente vai começar com a fala do Vinícius e ele vai nos contar um pouco do trabalho dele de mestrado sobre um cineasta muito interessante, menos visto hoje, não sei se vocês conhecem, Oswaldo Candeias, em comparação com um conto do João Antônio. E a fala dele se chama Personagens à Margem na Literatura e no Cinema, João Antônio e Oswaldo Candeias. E, em seguida, a gente vai ouvir a Juliana de Oliveira Santos, cuja fala se chama Um Estudo sobre a Temática da Violência no Ensino de Literatura Brasileira. Ela vai fazer a análise de 3 livros didáticos, que versam, de alguma maneira, tem um capítulo que versa sobre o navio negreiro. Então, eu vou passar aqui para o Vinícius, para a gente... você tem, tá bom. Boa tarde, meu nome é Vinícius. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho aqui e parabenizar a comissão organizadora pelo evento também. Um espaço importante para compartilhar nossas pesquisas e conversar sobre elas. Então, eu faço um mestrado e meu trabalho, então, é sobre a comparação entre literatura e cinema a partir desses 2 objetos, né, em específico. Eu selecionei uma apresentação, então, né, que tem a ver com um bloco temático do meu trabalho, que é a investigação sobre os personagens em condição de marginalidade social, né, tanto no conto Malagueta, Perus e Bacanaço, de João Antônio, quanto no filme A Margem, de Oswaldo Candeias. Então, essa comparação, né, o ponto de partida dela é justamente uma aproximação desses elementos, né, o fato de tanto o conto quanto o filme terem protagonistas que são personagens em condição de marginalidade, e pensar, então, né, a partir dessa aproximação, as diferenças formais e de perspectiva que cada um dos autores delineia para o tema, né. Então, o conto Malagueta, Perus e Bacanaço foi publicado no livro que tem o mesmo nome, o primeiro livro do João Antônio, é um livro de contos, e esse conto é o último conto do livro e é o conto mais longo. Ele tem em torno de 50 páginas, é um conto com um desenvolvimento narrativo bastante aprofundado. Os protagonistas são 3 malandros, de 3 idades, né? É um malandro mais velho, que é o Malagueta, um malandro que está estabelecido, que é o Bacanaço, e um malandro mais novo, que está começando ainda, né, na prática da malandragem, que é o Perus. Eles são jogadores de sinuca, né, e o conto tem a duração de uma noite, que é a noite desses malandros, na noite buscando jogos que eles possam apostar dinheiro, né? Então, a maneira deles de ganhar a vida é jogando sinuca. Já o filme, né, de 67, também um filme de estreia do Candeias, primeiro longa-metragem dele, e os protagonistas também são personagens, então, pedintes, prostitutas, moradores de rua, são 4 personagens que são os protagonistas do filme. Os personagens não têm nome, então isso dificulta um pouco a apresentação deles, e eles também possuem condições que vão variando ao longo do filme, então eu selecionei uma personagem para conversar um pouco mais sobre ela, que é a personagem que é uma prostituta. A situação narrativa que eu vou apresentar, então eu selecionei uma passagem do conto e uma passagem do filme que permitiria então uma reflexão comparada sobre o conto e sobre o filme. Começando então pelo conto Malagueta, Perus e Bacanaço, o conto tem uma estrutura que ele começa os próprios personagens de uma perspectiva eufórica em torno da noite que eles vão ter. O narrador é um narrador em terceira pessoa, e ele apresenta os personagens, então, tanto pelos aspectos objetivos, né, de roupa e de comportamento, mas também ele se utiliza do discurso indireto livre para apresentar a consciência desses personagens. O começo da noite, então, eles conseguem juntar algum dinheiro e tem um ponto de reviravolta na trama, que é quando eles encontram um policial corrupto, né, que vai
fazer eles pagarem um dinheiro, que ele chama de imposto, né, para poderem continuar circulando na noite. Então, né, é uma atuação de um agente da ordem, mas que, né, se impõe de maneira desregrada, né, no cotidiano desses indivíduos, mas também impacta, né, na prática da malandragem. A partir desse ponto, então, né, o que era euforia no começo do conto se converte num sentimento de derrota dos personagens, né, que começam a ter dúvidas sobre as possibilidades de ganho da noite deles. Então, tem esse trecho, uma passagem que eu destaquei, que é justamente esse momento, né, em que o narrador vai narrar essa derrota na consciência dos personagens. Ele diz: tomaram o viaduto Santa Ifigênia maquinalmente, numa batida frouxa e dolorida. Só se ouvia à frente o plaque-plaque dos saltos de couro de bacanaço. A gana do jogo lhes passara de todo e não percebiam o vento quieto e úmido batendo-lhes agora, nas caras e nas pernas. As 3 cabeças seguiam baixas. Eram 3 vagabundos e nada podiam. Seguissem ofendidos. O que eu queria destacar desse trecho, então, é a reversão, né, da consciência dos personagens, né, do que era um sentimento de superioridade, a identificação como malandros, né, que se converte aqui num sentimento de inferioridade na maneira que são descritos, né, como vagabundos. Então, essa ambiguidade entre malandros e vagabundos é uma questão que aparece muito forte no conto e que aqui, né, é demonstrada pelo narrador e tem conexão com o momento de derrota, né, financeira e moral dos personagens. Em seguida, né, no desenvolvimento final do conto, né, como a condição de miséria e a malandragem não permitem a eles acumularem o dinheiro que eles tinham em expectativa, os personagens começam a cogitar se derrotarem um outro no jogo, apostando dinheiro para tomar o dinheiro do parceiro, que é visto como um momento justamente de conflito, né? É um momento de conflito entre os personagens que só podem ganhar o dinheiro se eles trabalharem juntos. Isso também é apresentado ao longo do conto, que a maneira deles de ludibriarem, né, o que eles chamam de os trouxas, que são os trabalhadores regulares, é trabalhando juntos para poderem enganar esses indivíduos. Então, a partir do momento que eles começam a cogitar se derrotar, eles também estão indo contra a própria prática da malandragem, né, sabotando o próprio ganha-pão deles. O narrador também apresenta esse movimento num trecho ao final. Então ele diz: a gana picava-lhes, crescia muda, ganhava malícias, ficava sutil, se escondia num disfarce, reaparecia violenta numa bola 7 difícil, ia frouxa, voltava dobrada em tamanho, momentos em que lhes parecia uma vontade estúpida, errada, desnecessária. Noutros, a malandra chegava risonha, cínica, traquinagem natural do jogo. Egoísmo é fatal no jogo, um jogador sabe. E o mavado cresceu-lhes a pouco e pouco. Minando, fez negaças, manhas, rodeou. Ficou agressivo, certeiro, definido, total, e exigiu. Malagueta, peruso e bacanaço preparavam-se para se devorar. Então, esse é o trecho justamente em que o narrador vai apresentar, né, o conflito dos personagens. A maneira com que ele constrói, né, então, é através desses movimentos de crescimento e arrefecimento. Então, a própria escolha de verbos, né, crescia, ganhava, ficava sutil, se escondia, depois reaparecia, violenta, né, as palavras que ele escolhe para demonstrar, né, esse momento da consciência dos personagens é justamente para mostrar esse movimento, né, da dúvida entre derrotar ou competir com os parceiros ou não. E, em seguida, é justamente a frase, né, do narrador, que é: o egoísmo é fatal no jogo, um jogador sabe. Né, ou seja, eles sabiam que aquilo ia contra, né, a própria prática da malandragem, mas eles cogitam mesmo assim, porque a condição de miséria assim coloca para eles. O que eu queria, então, recortar desse trecho era justamente a constituição do momento de conflito, né, do conto, né, da perspectiva dos personagens, então, que se encontram nessa condição de miséria e passam a ter que disputar um com o outro, né, para alcançar a sobrevivência. Em relação ao filme, eu recortei um trecho que é semelhante. Eu havia selecionado para passar o trecho, mas eu acho que é um pouco longo, né, ele tem quase 5 minutos, e então eu vou descrever a cena de maneira a apresentar, então, essa personagem, que é interpretada pela Lucy Rangel e que é a personagem da prostituta. Ela começa o filme trabalhando como copeira na cidade.
E um dos dias, né, numa das sequências do filme, é mostrada uma cena em que ela é assediada sexualmente por um dos trabalhadores desse escritório na qual ela trabalhava como copeira. Na sequência, uma personagem aborda ela na rua e entrega um papel. E isso depois vai ser compreendido como um convite de trabalho para que ela virasse prostituta. A personagem, então, ela passa por esse processo dela, né, então, da relação entre o trabalho regular, o assédio, né, a agressão e a prostituição, que aparecem numa relação de continuidade. A apresentação da personagem, então, aqui é o momento que ela já está sendo caracterizada como prostituta, então essa caracterização ela vai variando, né, ao longo do filme. E eu recortei então algumas cenas para comentar com vocês. Essa personagem de cabelo escuro é a Cafetina. Ela então nessa cena a personagem já está no quarto, né, que ela trabalha, e a Cafetina aparece então fazendo esse gesto, né, que é importante destacar que o filme ele tem pouquíssimos diálogos, né, ele foi praticamente filmado como um filme mudo. Ele tem uma trilha sonora que é bastante importante, destacada, mas os personagens não têm diálogos. Então, a caracterização que a gente poderia fazer a partir dos diálogos e da apresentação dos atores através, né, da fala, ela quase que não é presente. Então, é necessário recorrer ao gestual e à caracterização das roupas para compreender como os personagens podem ser lidos. Então, esse gesto, por exemplo, que é um gesto, né, que significa dinheiro, né, abundância, muito dinheiro. Nessa cena, a personagem acabou de chegar um homem, né, no prostíbulo, e ela vai encaminhar esse homem para a prostituta, que é um homem que a gente compreende depois que tem muito dinheiro, né? Então, a promessa aí é justamente dela dormir com esse homem e poder cobrar dele um montante alto. Na sequência dessa cena, a personagem sai e entra para cobrar a prostituta do dinheiro que ela deve a ela por trabalhar no estabelecimento lá que ela controla. Então, é a cena que ela aparece contando o dinheiro, né? É uma cena que é justamente na sequência da promessa de abundância. Então, essa relação ambígua, contraditória da promessa, né, que havia a se concretizar, da abundância do dinheiro e, ao mesmo tempo, da exploração, né, que a Cafetina impõe à personagem. Além de tudo, na cena, né, o dinheiro é pouco, então a personagem da Cafetina ela chega a reclamar, né, do quanto que ela está podendo disponibilizar, e a personagem prostituta diz que ela vai conseguir o dinheiro, né, ela se coloca na disposição de melhorar o rendimento dela. Então, tudo apresentado da maneira bastante maquinal, né, bastante pragmática. E, em seguida, a personagem ela pega roupas que estavam penduradas numa cadeira e entrega essas roupas para fora do campo, né, para fora do quadro no qual o filme estava enquadrando a cena. Então, isso quer dizer que, né, tem uma escrivaninha aqui que vocês podem ver, e do lado dessa escrivaninha teria provavelmente a cama, né, e onde estaria um cliente dela. Essa cena, o personagem que está ali não é demonstrado, não é mostrado em nenhuma sequência, mas existe esse gesto de colocar as roupas para fora do campo. Então, a gente compreende, né, que é na mesma sequência da cobrança, que aquele personagem que está na cama estava presente o tempo todo em que que a Cafetina estava cobrando a prostituta, né? O que mostra a trivialidade, né, dessa troca, ao mesmo tempo que mostra a reificação da personagem da prostituta, né, que aquele trabalho que ela exerce passa a ser visto como algo corriqueiro, como qualquer tipo de troca comercial que poderia ser realizada. A cena do fora de campo é reiterada aqui. Esse já é o segundo cliente, supostamente endinheirado, e ela pega um copo de uísque que estava ali na bancada e entrega. A gente vê a mão dela para fora do campo, né, entregando esse copo de uísque para esse personagem, o que reitera, né, a característica do enquadramento, que mostra então esses personagens, os clientes, sempre fora do campo de vista do espectador. Destaque também para as imagens ao fundo, né, uma delas é do Mazzaropi, então tem uma certa iconografia que é colocada ali também, né, de uma expectativa, de esperança, né. Mazzaropi é uma figura importante dessa espécie de triunfo, né, do caipira que vai para a cidade. Então, e essa personagem ela vivia numa região de várzea, né, muito próxima a uma condição de natureza, né. Então, a migração dela para a cidade é apresentada como um paralelo
com a da figura do Mazzaropi, mas, claro, de uma perspectiva crítica, né, de uma perspectiva negativa. Então, na sequência em que a personagem estava com esse cliente, né, nessa cena são duas prostitutas. Essa segunda prostituta da direita de vocês, ela havia visto, né, o homem entrando e ela fica angustiada, né, porque ela estava conversando com esse homem, tentando seduzir ele de alguma forma. Aí ela vai para o bar, e aí a sequência mostra ela bebendo no bar. E quando depois a personagem, né, da Lucy Rangel, prostituta, sai do prostíbulo, essa segunda prostituta vai confrontar ela, né? Então, né, de maneira análoga do conto, né, uma situação de conflito entre personagens que se encontram relativamente na mesma condição social, né? Seja lá os malandros, aqui as duas prostitutas que vão disputar, né, de certa forma, a possibilidade de ter o melhor cliente. A cena, né, o destaque que a gente pode dar é no paralelismo que ela estabelece entre as personagens. Então, elas têm ambas o cabelo loiro, né, e estão vestidas com esse vestido claro, né, e a maneira com que elas são apresentadas estabelece uma espécie de homogeneidade na aparência, como se elas fossem imagens espelhadas uma da outra. Por outro lado, também, né, o que isso aponta seria justamente a condição social, que é igual, que elas ocupam, né? Ambas são prostitutas, ambas são niveladas, né, pela aparência, pela constituição que elas apresentam, e isso seria visto como um elemento de reconhecimento delas no mundo. Por outro lado, isso também diminui, né, a possibilidade de que elas tenham algum tipo de subjetividade, né, que não é apresentada no filme, né? Elas são niveladas também por essa questão da aparência. E, ao mesmo tempo, se mostra, né, que a violência de uma em relação à outra também tem origem numa disputa que vai contra o próprio destino da personagem, né? Ou seja, ao se enfrentarem, né, no caso aqui, é a segunda prostituta quem vai com o gesto mais violento para cima da personagem da Lucy Rangel, mas esse gesto de violência acaba se voltando contra ela mesma, de alguma forma, né? O espelhamento sugere isso, como que a violência, né, fosse, ao mesmo tempo, uma maneira das personagens, dessa competição também, né, criar condições de reprodução da miséria das personagens. A sequência final dessa cena é justamente o conflito entre as personagens, em que a segunda prostituta chega a matar a personagem da Lucy Rangel. Então, existe aí um desfecho trágico, de fato, assim, né, para a personagem, com a morte que é anunciada, e que é um aspecto importante também para a análise do filme, né, o que esse conflito tem como resultado. A partir, então, dessas colocações, né, o que eu queria fazer é justamente estabelecer um paralelo, então, bastante rápido, entre o conto e o filme. O aspecto que eu quis destacar, então, é justamente a questão do conflito. E, né, no caso do conto do João Antônio, logo depois daquela cena em que os personagens cogitam se derrotar uns aos outros, né, apostando dinheiro, existe o aparecimento de um quarto personagem no bar que eles estavam, e, a partir disso, os personagens voltam àquela energia, né, competitiva que eles tinham para esse quarto personagem, e se juntam para derrotar ele no jogo. Eles acreditam que esse personagem é um trouxa, né, mais um trabalhador da noite, e que eles vão derrotar ele com facilidade. O que eles não sabiam é que esse quarto personagem era também um malandro, que estava dissimulando, né, a condição dele e que consegue derrotar os três justamente por essa capacidade de dissimulação, né? Então, é curioso que os personagens escapam do conflito interno para recaírem num conflito com outro personagem que também é malandro, né? Que mostra justamente essa competição, como ela se coloca em diversos níveis, né, em torno da malandragem, e como, né, o que começa a se instalar é uma espécie de regime de exceção para os personagens, né? Aquele que conseguir ser mais esperto, ser mais dissimulado, ser mais malandro, vence, à custa do outro, né? Sem que haja possibilidade de reconhecimento de uma solidariedade entre aquele grupo. No caso do filme, né, é uma situação análoga, apesar de que o que acontece é um desfecho com características mais negativas, né? Porque a morte, né, ela é mais representativa do que a derrota moral e financeira dos personagens. Então, existe um processo ali de elaboração
mais pessimista, né, da perspectiva do Oswaldo Candeias, e, ao mesmo tempo, existe a colocação, justamente, da relação da prostituição como um trabalho, né, a ser explorado como qualquer outro, e, ao mesmo tempo, da consciência, né, de indivíduo, né, dessas personagens que não conseguem alcançar, né, o reconhecimento da condição de classe, digamos assim, né, de enquanto as duas são prostitutas, né, ou talvez classe não seria a melhor palavra, mas como elas estariam na mesma condição social, e isso não seria reconhecido. Claro que as consequências disso teriam que ser mais investigadas na questão do enredo, do conto e do filme, mas eu acho que, nesse contexto aqui da exposição, é isso que eu queria falar para vocês. De tempo. Então, eu vou passar para a Juliana. Bom, acho que deu, né? Tá caindo aqui. Acho que assim. Problemas técnicos. Pronto, acho que deu agora. Bom, boa tarde. Meu nome é Juliana. Também agradeço a organização pela oportunidade de apresentar. A minha intenção com essa comunicação é trazer um pouco de algumas das reflexões que eu tenho tido com o meu trabalho, a minha pesquisa no mestrado, também sou aluna no mestrado, e aí, cujo esse tema, né, literatura, ensino de literatura e violência, talvez não seja muito comum, mas explicar um pouquinho para vocês dessa trajetória e um pouco das análises que eu tenho feito. Bom, quando eu ingressei no mestrado, o meu projeto de pesquisa, eu tentava buscar alguns materiais didáticos que tivessem alguns textos de literatura brasileira que, de alguma forma, perpassassem pela temática da violência, para propor uma análise de como isso era feito. E aí, assim que eu ingressei no mestrado, eu resolvi delimitar melhor esse corpus e me centrei na análise dos livros didáticos selecionados pelo Programa Nacional do Livro Didático de 2018, do ano passado, o PNDL, porque, embora a gente saiba que o livro didático ele não representa uma aula em si, no ensino, né? O ensino é muito maior do que isso, mas ele pode ser considerado como um material muito importante no sentido do recorte dos textos literários que serão abordados em aula e também no sentido da gente entender um panorama de qual é a literatura que os alunos estudam no Brasil. E por isso o PNDL, né, porque principalmente no âmbito público, é ele que acaba determinando quais são os livros didáticos que são mandados para a escola pública e, de alguma maneira, para a particular também. No PNDL de 2018, foram selecionadas 12 coleções em língua portuguesa. A gente chama de coleção porque elas têm um formato muito parecido, então todas elas são compostas por 3 livros didáticos, uma para cada série do ensino médio. E dessas 12 coleções, eu selecionei 3 para análise mais detida, pelo tempo mesmo de pesquisa, não daria para abarcar todas. E essa minha seleção de 3 livros didáticos se deu pela leitura do guia do PNDL, que é uma coisa que é disponível para todos, quem quiser acessar, fácil na internet. E esse guia ele traz um resumo da resenha de por que aquelas obras foram escolhidas, né? Dentre essa resenha, pode-se observar que algumas obras têm um destaque maior para a questão linguística, e algumas obras têm um destaque maior para a questão do leitor, do aluno como um leitor e a formação crítica leitora do aluno. Então, eu priorizei selecionar 3 dessas obras, que foram Português, Trilhas e Tramas, Novas Palavras e Veredas das Palavras. E o texto literário que me chamou a atenção foi o Navio Negreiro, de Castro Alves, porque em todas as coleções, nas 12, mesmo nas que eu não estou analisando mais detidamente, em todas as coleções esse é um poema que aparece.
havia outras possibilidades, mas nenhuma tão unânime quanto o navio negreiro. E é por isso que, como objeto de análise, eu escolhi o Navio Negreiro do Castro Alves. O Navio Negreiro é um poema composto por 6 cantos, em que ele, de alguma maneira, narra a trajetória dessas pessoas que estão sendo escravizadas pelo navio e trazidas para o Brasil, né? Mas nos livros didáticos o que a gente tem é um olhar desse poema como um poema que fala da liberdade. Isso está muito ligado à forma como o Castro Alves ele é abordado nesses livros didáticos. Então, em todos eles, o Castro Alves está na 3ª geração do romantismo brasileiro, a geração do condoreirismo, e o Castro Alves ele é citado como o poeta da liberdade. A partir daí, então, eu acho que já dá para pensar algumas coisas, né? E a primeira delas tem a ver com a organização desses livros didáticos. Acho que a gente, enquanto estudantes de literatura brasileira, uma das coisas que a gente mais faz é analisar e interpretar os textos literários por eles mesmos, né? Então, de alguma maneira, o contexto histórico e outros contextos estão sempre contemplados, mas quando a gente coloca o texto literário como exemplificador de uma característica, a gente sabe que se perde muito nesse processo. Mas é isso que o ensino está fazendo ainda, né? Então, esse ponto de... Então, como, né, um poema que se trata da questão da escravidão, do racismo e da violência com que esses seres humanos estavam sendo tratados, não é abordado dessa maneira. A palavra violência não aparece em nenhum momento. Bom, essa primeira reflexão, então, da abordagem dos textos literários pela história da literatura é uma coisa que a gente precisa pensar, e aí veio também a reflexão sobre o romantismo enquanto escola literária, né? Então, o romantismo enquanto período literário, nesses livros didáticos, ele é apresentado como um momento de exaltação de heróis, o nacionalismo, e como um momento muito forte em que de exaltação mesmo nacional. E aí, como fazer, dentro dessa narrativa de um momento literário de exaltação literal, eu coloco um poema que está falando do contrário, que está falando da escravidão, de como o Brasil contribuiu e contribui para a manutenção disso. É conflitante, né? Pensando nisso, quais seriam as possibilidades da gente alterar essa forma de abordar um texto literário? Uma das hipóteses é que talvez essa delimitação aí temporal não dá certo. Se eu, de novo, né, estou reforçando características que vêm a priori e não vou conseguir romper com isso. Um outro destaque também que eu acabo fazendo nessa análise é que o poema mesmo, o Navio Negreiro, ele marca a liberdade em momentos muito pontuais. Então, no canto 4, se tem a palavra liberdade no momento em que se faz a oposição do passado. Então, ontem, essas pessoas viviam em plena liberdade, hoje não mais. E no canto 6, no último canto, também tem a questão da liberdade sempre em oposição ao passado. Nos livros didáticos, então, o poema ele não aparece inteiro, ele aparece em fragmentos, e esses 2 cantos, o canto 4 e o canto 6, na maior parte deles não está presente. Tem só um livro didático, que é o Veredas da Palavra, que aparece o canto 6. O fragmento que mais aparece em todos eles é o fragmento do canto 5, que é um fragmento, vou citar aqui, que começa com: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Aí
algumas hipóteses de por que seria esse o fragmento que é recorrente nesses livros. Uma das hipóteses seria o fato de que a gente tem aí uma grande força retórica, né, nessa pergunta, Senhor Deus dos desgraçados, quem é, por que eles estão passando por essa situação, mas não é aquele momento em que vai aparecer a questão de versos em que eu tenha, de fato, a marcação do horror que eles estavam sofrendo, embora isso perpasse o poema todo. Quando eu estou pensando em violência, é difícil definir, né, o que seria violência, mas estou pensando aí numa acepção ampla da palavra. E aí, um dos apoios que eu estou usando para definir isso é da Marilena Chauí, vou citar aqui, que ela tem uma frase que diz que a violência é a brutalidade que transgride o humano dos humanos e que, usando da força, viola a subjetividade, reduzindo a condição de coisa. E, nesse sentido, por que trazer, né, o pensamento de onde está a violência no ensino de literatura? Porque, se a gente pensa na transgressão do que é humano nos humanos, considero que o ensino tem um papel fundamental nisso, de propor o ensino especificamente de literatura, ainda mais, tem esse papel de, através da literatura, você propor, pela polissemia das palavras, pela análise e interpretação dos textos literários, como você não transgredir o que é humano dos humanos, como ter leituras que possam favorecer para a formação de uma alteridade mais empática e para uma leitura crítica também. Então, apesar de não ser aí um objeto de estudo talvez muito familiar a nossa área, estou pensando aí no ensino de literatura especificamente, para pensar um pouquinho nisso. Qual é nosso papel enquanto estudantes de literatura brasileira? Como é que a análise e a interpretação de textos ela pode nos ajudar a explicitar coisas que às vezes ficam implícitas nos textos literários e por que isso é assim? E aí, investigando um pouquinho essa questão da violência, já que eu tenho um texto literário que fala de escravidão e que eu não tenho isso reforçado, qual seria, então, o momento em que o ensino ele aborda a questão da violência na literatura? Um desses momentos é a literatura contemporânea. Então, a literatura contemporânea nos livros didáticos ela é uma coisa não muito consensual ainda, porque, diferentemente de todos os outros períodos literários que são bem demarcados, quando a gente chega na literatura contemporânea, cada livro didático acaba conceituando um tempo diferente. Então, tem alguns que consideram literatura contemporânea tudo que veio depois da terceira fase do modernismo. Alguns livros consideram de 80 até hoje, ou de 90 até hoje. Então, tem essa indeterminação. Mas existe em todos eles a marcação de que a violência ela é um fator-chave para entender a literatura contemporânea. Então, autores ou textos literários que são considerados violentos estão nesse período. E aí, de novo, proponho um pensamento em relação a isso, de o que significa ter o ensino que está propondo a violência como uma coisa da contemporaneidade e não como parte integrante da história brasileira. Talvez isso tenha um pouco de fortalecimento por um apelo midiático, né? Então, uma ideia de que a violência hoje ela é muito mais forte do que nunca foi. Mas talvez isso seja um pouco cultural, inclusive para a literatura. Então, um pouco do que os livros trazem de conceituação do que é literatura está ligado ainda a uma ideia de beleza,
alguns livros didáticos colocam a literatura como um instrumento da arte e um instrumento de ter funções estéticas ligado à ideia de belo. E aí, de novo, por isso o embate de o que significaria eu trazer textos com a temática da violência num contexto desse. Então, por que colocá-la só na literatura contemporânea? Bom, todas essas questões fazem parte aí dessas reflexões que ainda estão em andamento, mas acho que um pouco, até estou bastante antecipada, né, no tempo, mas um pouco do que eu queria trazer era isso, apresentar um pouco dessa pesquisa, explicitando esses pontos. É isso.